Em 2025, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein, celebra 70 anos de excelência e inovação. E aqui, na nossa série especial, 70 anos e contando, estamos explorando as histórias e conquistas que moldaram o Einstein como referência em saúde, no Brasil e no mundo. Eu sou Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein, e tive o privilégio de liderar essa instituição como presidente entre 2001 e 2016. Hoje, estou aqui para conduzir mais uma conversa importante sobre os pilares que sustentam a nossa trajetória. Sejam bem-vindos ao podcast 70 anos e contando. Então você tinha uma UTI com toda a capacidade tecnológica, com os recursos humanos e a dedicação, eu acho que era a fórmula do sucesso. E com isso começou a elevar o nome da UTI do Einstein, atraindo médicos, os pacientes que queriam vir de outros estados e outros países para se tratar no Einstein, e com isso abriu as portas para oportunidades como a do SUS, como a do transplante hepático, né, que o Einstein foi o maior centro de transplante hepático do mundo. Os exemplos que nós temos e os resultados obtidos dentro do sistema público são muito gratificantes. A gente vê uma maturidade de atuação, tanto da liderança quanto do corpo assistencial nessas instituições. E o que é mais bacana de entender é que essa cultura que foi criada, muito capitaneada por você, de excelência, de qualidade e segurança, hoje você escuta em qualquer instituição que o Einstein está presente, né? Não há uma diferenciação. O episódio de hoje explora o impacto do modelo de assistência a pacientes graves e o uso da tecnologia na construção da confiança. Vamos revisitar a criação da unidade de terapia intensiva no Einstein e como o desenvolvimento de protocolos rigorosos, o emprego de tecnologia de ponta e um sistema baseado em qualidade e segurança transformaram o nosso hospital, um exemplo de assistência de alta complexidade e referência para todo o Brasil. Para isso, tenho a honra de receber dois grandes especialistas, digo mais, dois queridos amigos, que deram e dão contribuições dentro desta trajetória essencial e de orgulho para a nossa organização. Dr. Marcos Knobel e Dr. Eliezer Silva. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Cláudio. Agora, antes de começar a conversa, deixa eu apresentar os nossos convidados. O Marcos Knobel, ele é médico cardiologista e desde 2016 ele é vice-presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein. Começou no corpo clínico do hospital em meados dos anos 90, como plantonista, depois coordenador da unidade coronária e presidente de várias de nossas comissões. Além disso, ele é o atual presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Já Eliezer Silva é o diretor executivo do Sistema de Saúde Einstein. Ele também começou aqui como médico na nossa UTI em meados dos anos 90 e depois trilhou um sólido caminho aqui nesta instituição na área de gestão. Bom, então é isso. Vamos para a entrevista? Eu queria começar lá no começo, com a criação da nossa UTI, aí nos anos 70, Marcos, quando seu pai, cardiologista, também é um líder importante dentro dessa instituição, e estruturou e dirigiu durante 32 anos a nossa UTI. Eu acho que você já deve ter ouvido, aliás, todos nós, mas você em particular, muitas histórias desde esse princípio. Você podia compartilhar conosco algum momento marcante do começo da UTI? Foi um desafio enorme para o teu pai quando ele aceitou, numa época em que o conceito de UTI era uma absoluta novidade. O que você pode contar para a gente, Marcos? Bom, primeiramente, obrigado, Cláudio. Prazer estar aqui com o Eliezer também.
Sabe que é muito difícil a gente tentar pegar um fato marcante que eu me lembre do início da UTI. Mas se eu puder tentar colocar como um ponto principal no início da UTI, eu digo que é dedicação. Desde pequeno, eu só ouvia meu pai falar UTI, a dedicação. Quantos finais de semana eu me lembro, eu no estacionamento, pequenininho, no carro, com aquela, lá no bloco, no atual bloco D, né, que era o único bloco do hospital, aquele estacionamento no domingo vazio, e eu me lembro aquela plaquinha do Emílio Garaços Médici, né, que tinha quando ele fez a inauguração do antigo prédio, né, do bloco D atual, esperando ele passar visitas, longas visitas, às vezes eu subia com ele dentro da UTI, e eu via o quanto que ele se dedicou para isso. Então, se eu tiver que... As minhas memórias relacionadas ao início da UTI são essas. A dedicação que meu pai teve para poder erguer, colocar o nome da UTI do Einstein em evidência e cada vez mais erguer esse nome para chegar até onde chegou hoje. Eu acho que eu pegaria esse ponto exatamente. Dedicação. Mas a UTI, ela foi o alicerce para a gente ganhar um respaldo que nos deu a reputação justamente naquilo que nós fazemos em termos de excelência e referência para o mundo, que é a assim chamada alta complexidade. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois, mas vamos começar pelo Eliezer. Eliezer, que é um craque na área de gestão, mas uma referência também, como alguém conhece sepsis e paciente grave, como poucas pessoas no mundo. Como é que você descreve essa capacidade da nossa UTI no contexto de avançarmos na alta complexidade? Bom, obrigado, Cláudio, pela oportunidade. Também é um prazer estar aqui com o Marcos. Dividimos muito tempo os plantões na terapia intensiva, né? Eu cheguei um pouquinho depois do Marcos, 2 anos após, aqui na UTI do Einstein, e o que me chamou a atenção, isso que eu vinha de um grande centro de terapia intensiva europeu, é que o Einstein é caracterizado por ter uma estrutura de recursos, sejam eles humanos, tecnológicos e físicos, que era pouco encontrado em terapias intensivas do mundo, né? E a primeira percepção que eu tive é que a grande limitação de ofertar o melhor cuidado aos pacientes era eu mesmo, porque aqui não tinha limite de estrutura, né? E nem de agilidade no servir o paciente. E isso eu acho que contaminava a todos que trabalhavam aqui, nesse sentido que o Marcos falou de dedicação, porque a gente queria se superar enquanto time e entregar o melhor cuidado para esses pacientes. E à medida que a gente via pacientes com maior grau de complexidade, essa exigência aumentava. E eu acho que isso criou um ciclo virtuoso em fazer com que esse time se desenvolvesse, criasse habilidades e incorporasse tecnologias para entregar esse cuidado de pacientes de alta complexidade, né? Então, eu acho que a UTI do Einstein, primeiro, era um sonho para qualquer pessoa que trabalhava nessa área, mas para o paciente era uma grande oportunidade de receber esse cuidado de uma equipe multidisciplinar tão capacitada. E eu acho que essa confiança que nós tínhamos também contaminava o corpo clínico, fazendo com que eles se sentissem seguros de trazer pacientes que necessitavam cuidados de alta complexidade. Marcos, a alta complexidade fez toda a diferença, né? Os transplantes vieram para cá, a gente com isso alargou a nossa capacidade, uma série de processos, né? Você concorda com essa visão? Quer dizer, a UTI foi o grande alicerce para a gente depois poder expandir e abraçar aí desafios, inclusive no Sistema Único de Saúde, onde a gente tem hoje uma iniciativa que é maior até do que na medicina privada? Com certeza. Eu acho que no início a UTI tinha tudo que nós queríamos, e era juntar o útil ao agradável, né? A gente tinha toda essa infraestrutura e nós que saímos de hospitais públicos, onde nós fizemos a nossa residência, era o impacto de você chegar num hospital onde você tinha toda a oportunidade tecnológica para trabalhar associada aos recursos humanos. E quando eu disse que meu pai, a dedicação, ela contaminava toda a equipe. Então, puxava toda a equipe para se dedicar ao máximo à UTI. Então, você tinha uma UTI com toda a capacidade tecnológica, com os recursos humanos e a dedicação,
eu acho que era a fórmula do sucesso. E com isso começou a elevar o nome da UTI do Einstein, atraindo médicos, os pacientes que queriam vir de outros estados e outros países para se tratar no Einstein, e com isso abriu as portas para oportunidades como a do SUS, como a do transplante hepático, né, que o Einstein foi o maior centro de transplante hepático do mundo. Então, acho que essa atração, a junção de todos esses fatores trouxe a alta complexidade não só para a UTI, mas para o hospital como um todo. O seu pai, o Dr. Elias, né? Porque nós todos temos muito respeito, uma liderança forte, né? Porque temos respeito e admiração. Ele conseguiu criar, num primeiro momento na UTI, uma mecânica de relacionamento com o corpo clínico, onde o paciente era um paciente grave, talvez fosse mais fácil o diálogo com o médico que não era o especialista em medicina grave. Aí nasce um filhote, que foi justamente a unidade coronariana, mas aí a interface já era onde tinha um foco de especialidade, onde cada um quer entender, porque o paciente cardiológico é um paciente que todo mundo sabe que é um paciente grave. Aí o desafio eu acho que era maior. Por quê? Imagina estabelecer protocolos com a participação de um corpo clínico que não necessariamente iria aderir. E aí você estava na frente da unidade coronariana. Conta um pouco para a gente como é que foi. Você que é um homem muito habilidoso no trato, no relacionamento. Trabalhar com o corpo clínico aberto no estabelecimento de um novo setor de medicina grave, agora em cardiologia. E você sabe que o começo da nossa UTI aqui do Einstein foi no 8º andar, nem era no 10º andar, era no 8º andar, com uma unidade cardiológica, né? Porque, não, como você falou, não existia o conceito bem definido de UTI naquela época. Então, meu pai ele foi um dos patriarcas da UTI, né? Ele começou com a UTI no nosso meio. Agora, quando nós já estávamos muito bem estabelecidos como uma UTI, veio a necessidade de nós prestigiarmos a cardiologia dentro da UTI. Quer dizer, nós devíamos ter uma unidade cardiológica com cardiologistas intensivistas para tratar esses pacientes. E realmente foi um desafio. Nós iniciamos, eu me lembro que nós inauguramos a UTI, a unidade coronária do Einstein, em 2003, com a presença do José Alencar, então vice-presidente da República. Você estava lá, você era o presidente do hospital. E eu me lembro que foi um desafio, né, para trazer os cardiologistas para apostarem junto com a gente nessa nova unidade. E junto com essa cardiologia, junto com a qualidade que o Einstein preconizava, vieram os protocolos gerenciados de infarto, de insuficiência cardíaca, os protocolos pós-cirurgia cardíaca, em que nós queríamos reduzir o custo com uma maior qualidade possível e conseguimos, com menor tempo de internação, conseguimos até trazer pacientes que não tinham direito ao Einstein, mas pela qualidade e pelo custo que nós oferecemos, as seguradoras trouxeram esses pacientes. Então foi um desafio, mas um desafio que o corpo clínico entrou junto com a gente. E com isso, né, nós elevamos ainda mais o nome da cardiologia do Einstein, que hoje em dia é certificada pelas maiores instituições cardiológicas do mundo, ano após ano, pela a infraestrutura da nossa diretoria, da parte da cardiologia, associada a um corpo clínico cardiológico muito atuante e que apoia muito todas as decisões da diretoria do Einstein. Agora, vamos voltar um pouco, Eliezer, para um capítulo que a mim atrai muito, que é o transplante hepático, né? E Eliezer tem uma vida muito diferenciada, além de médico, gestor, é um pesquisador. E, logicamente, com isso adquire uma sensibilidade social. O transplante hepático tem essa importância no movimento do Einstein, tem uma importância assistencial e tem uma importância de impacto social. Conta um pouco o que foi absorver o transplante pelo SUS aqui dentro do nosso Einstein. Bacana, Cláudio. Bom, primeiro o registro histórico, né, foi uma iniciativa sua, e eu acho isso importante porque eu lembro o quanto as pessoas tentavam entender aquele processo, né? Dado que o Einstein tinha um foco no segmento populacional, de repente a gente estava com um desafio grande e, como você falou, de grande impacto social. E esses pacientes, eles têm características clínicas muito complexas, né? E eu acho que a grande beleza da terapia intensiva é entender a fisiologia do corpo humano, tentando restabelecer as funções que estão deterioradas por alguma doença.
Então, eu acho que a vinda do transplante para dentro do Einstein, ele trouxe um conceito que, de um lado, nós precisávamos, como eu comentei anteriormente, maior capacidade técnica de entender esses processos e auxiliar, principalmente no pós-operatório, esses pacientes. Trouxe um componente de pesquisa, porque eram pacientes diferentes do que nós tínhamos até então. Portanto, se abriu uma possibilidade de fazer pesquisas clínicas relacionadas ao transplante, e não só pesquisas clínicas. Eu lembro bem dos estudos de economia da saúde, né, mostrando a relevância do tratamento que nós oferecíamos aqui e que eles eram um custo efetivo, o que na cabeça de muitas pessoas trazia alguma dúvida, né, de que o nosso tratamento seria um pouco mais caro, né? Mas os resultados clínicos eram tão exuberantes que no cálculo de custo-efetividade ele se mostrou bastante promissor, até hoje, né? E o terceiro componente, que talvez seja o mais importante, eu acho que na medida que aquele corpo clínico recebia pacientes diferentes, a nossa própria consciência social aumentou muito, né? E na sequência, a proximidade que o Einstein teve do próprio sistema público, novamente uma iniciativa sua, trouxe uma série de pacientes para dentro desse contexto. E eu acho que como ser humano e como cidadão, todos nós crescemos por entender a magnitude das nossas atitudes nesse âmbito social. Vocês sabem que a entrevista de hoje com vocês, para mim, ela é muito sensibilizante, né? Porque ambos, na verdade, traduzem pessoas que criaram uma carreira aqui dentro. Não é simplesmente pessoas que trabalharam ou passaram algum tempo aqui dentro, mas fizeram daqui as suas vidas, né? Então eu queria, Marcos, talvez você seja quem tenha a carreira mais longeva, né? Porque você começou lá no pátio do Einstein, né? No estacionamento, né? E depois você poderia ter abraçado outra organização, poderia ter seguido numa carreira acadêmica tradicional. Mas o fato é que você construiu uma carreira pautada pelo Einstein, em todos os sentidos. Conta um pouquinho como é que você se enxerga hoje como um médico, como alguém que tem essa identidade tão forte com a nossa organização. Meu vínculo com o Einstein, ele é muito forte. Talvez eu e você, Cláudio, nós tenhamos esse vínculo que vem antes da nossa formação médica. Eu lembro muito bem uma vez você falando, era um evento que teve aqui no Einstein, e você saiu junto com o Nelson Volosker a pé e olhou para o hospital e falou assim, um dia eu vou ser presidente daqui. Quer dizer, isso daí foi antes de você pensar em ser médico, né? E eu também. Eu frequentava não só o hospital, mas como a UTI. Acabando os jogos do São Paulo, que eu ia com meu pai no Morumbi, direto, sala dos médicos da UTI, eu ficava lá ouvindo, batendo papo com os plantonistas. Então, quer dizer, o meu vínculo com Einstein, ele é de sangue, vamos dizer assim. É um vínculo de sangue. Quer dizer, não podem falar mal da minha família, não podem falar mal da minha religião, não podem falar mal do meu time e não podem falar mal do Einstein, né? Que é uma coisa que é muito forte para mim. E quando eu me formei, eu cheguei a ficar 10 anos depois trabalhando lá no Hospital São Paulo, na área da cardiologia. E, naturalmente, eu comecei a talvez me dedicar mais ao Einstein do que à Escola Paulista de Medicina. Não talvez pelo nome Einstein, mas pelas oportunidades que o Einstein eles me deram. Eu ficava fazendo estudos clínicos na Escola Paulista. E o Einstein começou a ser um centro de formador de estudos clínicos também. Então, quer dizer, eu estava vendo tudo que eu fazia na Escola Paulista, eu poderia fazer no Einstein e com a excelência do Einstein. Poderia juntar a vida acadêmica com a vida assistencial na minha casa. Então, quer dizer, tudo isso aí migrou para o Einstein. E aí eu fiquei praticamente só aqui, e é muito prazeroso. Eu digo que o Einstein é um mundo, porque você chega aqui, você tem amigos, você tem um lugar agradável, você tem o teu consultório, você tem os teus pacientes aqui, e você está em casa. Então, quer dizer, é muito prazeroso e muito gratificante trabalhar aqui no Einstein. Eu acho que você faz uma menção muito sensibilizante, como eu também me sinto, né? Nós estamos conversando agora, é uma conversa entre amigos, a gente tem muita confiança um no outro, divide às vezes até questões pessoais. E não é fácil construir esse ambiente, tá? E talvez eu faça um resgate, até porque seja mais velho que você, Marcos, e que o próprio Eliezer, em termos de vida, né, aqui dentro. Eu me lembro da época que os médicos eram médicos plantonistas, ou seja, eles vinham aqui, trabalhavam, davam plantão e iam embora. Num dado momento, doutor Elias, de novo, respeito e admiração, perfil de liderança. Ele
muda esse contexto. Quer dizer, ele não mexe na remuneração, não é que ele deu mais dinheiro e as pessoas ficaram, mas ele conseguiu transmitir o contexto de viver a UTI. Ou seja, eu acho que era a carreira, o conceito de carreira que começa ali a engatinhar, né? Vocês estavam nos bastidores também ouvindo os médicos. Talvez para o Marcos falassem menos, mas o Eliezer provavelmente sentiu lá as queixas em cima do Dr. Elias, que foi uma coisa muito boa para a organização. Como é que foi essa mudança no ambiente dos médicos? Em algum momento, Marcos, você ouviu queixas? Você achou que isso fez a diferença? Como é que você analisa? E depois o Eliezer. Total, total. Meu pai nunca gostou do nome médico plantonista. Exato. Era médico assistente. Porque para ele, você fazer parte da UTI não era só dar o plantão. Era você estar aqui e viver a UTI, você se doar para a UTI, você fazer pesquisas. Eu me lembro, nos primeiros congressos de terapia intensiva, o Einstein era a principal instituição que levava trabalhos científicos mais do que as universidades públicas. Então, quer dizer, isso em 1990, né? Então, quer dizer, ele estava elevando ao nome, ele não queria só plantonistas, eles queriam que as pessoas, os médicos aqui, participassem e elevassem junto com ele o nome da UTI. Então, eu acho que o que você colocou é perfeito. Alguns talvez não gostaram no início, mas depois viram o quanto era importante e o quanto isso contribuiu para elevar o nome da UTI. O Eliezer é um bom exemplo. Aliás, o Eliezer tem muita firmeza de caráter, porque ele sempre demonstrou muita gratidão ao seu pai, ao Dr. Elias, né? Então, aquele momento foi delicado no clima médico aqui dentro? Eu acho que não, Cláudio. Eu concordo com o Marcos, né? O conceito maior era uma criação de um time coeso, né? E, obviamente, terapia intensiva não são plantões esporádicos na vida do médico, né? Na medida que você cria esse ambiente descrito pelo Marcos, e eu lembro uma questão mais particular, que era o desenvolvimento de pesquisas, né? Naquela época, você tinha a oportunidade de fazer pesquisa na universidade e fazer assistência aqui, né? E eu acho que isso contribuiu, inclusive para mim, de começar a fazer pesquisas aqui dentro, né? E eu consegui desenvolver parte da minha carreira científica e acadêmica dentro do Einstein, porque as portas da UTI estavam abertas. E isso foi extremamente importante para aquele contexto, para aquelas pessoas que estavam aqui, né? Tinham muitas pessoas que queriam uma vida acadêmica. A gente começou com residência médica, com fellow, com pesquisa, transformando a terapia intensiva num lugar que recebia as pessoas para diferentes atividades, né? Fazendo só uma brincadeira, se é que eu posso, né? Se sente filho sanguíneo daqui, né? Eu sou um filho adotivo, vamos dizer assim, né? Eu me sinto em casa, conheci minha esposa, meus filhos nasceram aqui, fiz uma carreira acadêmica, fiz uma carreira científica, oportunidades de gestão, então, se vocês me permitem, também considero Einstein a minha casa. E é sua casa, e sem dúvida alguma é a casa de muitos de nós, Sem né? dúvida. Nós somos uma grande família, nós temos muita identidade, né? Mas você em particular, Eliezer, você é um médico, você é um gestor e você é um cientista, né? O que não é atributo simples, porque existem médicos que são excelentes médicos na assistência e não são cientistas. Tem um conhecimento básico para interpretar um trabalho, mas você consegue conciliar isso, que é uma rara virtude, inclusive, fazer muito bem tudo isso, né? Mas num dado momento, e você não era tudo isso, você entrou aqui na UTI e veio trabalhar aqui dentro. Você acha que a UTI fez a diferença para você poder ganhar um interesse em tantas frentes? Sem dúvida, eu acho que, como eu comentei no início, o desafio imposto pela UTI por um profissional, e eu falei que eu era a própria limitação do atendimento ao paciente, faz com que você procure diferentes conhecimentos, né? E por uma característica pessoal de curiosidade, eu sempre busquei esse tipo de conhecimento dentro da terapia intensiva e fora da terapia intensiva. A carreira científica era voltada à terapia intensiva, mas eu tinha outras curiosidades. E eu acho que essa é uma grande característica do Einstein. Não só para mim, né? A gente escuta isso diariamente. As pessoas costumam dizer que o café aqui é diferente, porque você encontra pessoas com diferentes conhecimentos que te estimulam a crescer profissionalmente como ser humano. Marcos, você trabalhou na UTI, unidade coronariana, como médico, né? E hoje você é um cliente lá, você leva os seus pacientes, você acompanha, né? Como é que você enxerga a maturidade organizacional
nesse relacionamento entre um corpo clínico e uma área institucionalizada e o médico dentro da sua liberdade do exercício da atividade profissional? Eu acho que o corpo profissional da UTI hoje em dia, ele carrega o DNA dos primórdios da UTI, né? Então é aquela situação de ajuda um ao outro, né? Às vezes eu encontro um plantonista, passo umas informações, passo uma experiência e recebo também. Isso é muito legal, você pegar uma pessoa jovem, você vê que está se dedicando e ele te passar coisas que você não sabe ou também não tem a experiência que ele tem. Então, essa maturidade da UTI, veja, nós estamos falando hoje numa UTI que tem muito mais plantonistas do que quando nós começamos, né? Mudou muito. Quando a gente começou, boa parte dos intensivistas eram especialistas, nefrologistas, pneumologistas, cardiologistas. Hoje em dia, você tem muito mais intensivista dentro da UTI. Então, você, por exemplo, hoje em dia, quando você vai dentro da UTI propriamente dita, ver um paciente com ventilação mecânica, drogas vasoativas, você percebe que o teu conhecimento, ele não é o mesmo do intensivista. Então, você recebe muito e você valoriza demais o intensivista, independente da idade dele. E isso daqui ficou muito claro no Covid. Na pandemia, o diferencial nosso, talvez, foi a organização dos plantonistas. Como eles se comportaram, como eles nos ajudaram a tratar os pacientes. Então, eu vejo assim, eu sou um fã do nosso sistema de UTI, eu sou um fã de todos esses plantonistas que nós temos agora. Agora que, de fato, eu queria escutar os dois e está muito prazerosa essa conversa, talvez até porque o momento geracional da vida de vocês eu tenha presenciado e vivido muito do que vocês estão falando. Então, passa a ser emocionante escutá-los, né? E a UTI, para mim, é um case de sucesso, dentro e fora da organização. E com mudanças de liderança, o que não é simples, né? Porque, às vezes, a gente olha, né, o papel de um grande líder e parece que ele é o dono do processo e que sem ele aquilo não vai funcionar. E até por raízes onde ele contribui, a coisa se mantém dentro de uma perspectiva de perenidade. Vocês veem alguma coisa em particular dentro desse setor que permitiu, inclusive, o crescimento de lideranças aqui dentro? Com certeza. Eu acho que esse é um legado que cada líder passou para o outro. Então, meu pai foi por 32 anos o chefe da UTI, passou depois o cargo, aí vieram Pavão, Eliezer, Guilherme Schettino, quer dizer, e todos esses carregaram um legado passado e transmitiram para o futuro. Tanto que hoje eu vejo, eu fico muito satisfeito em encontrar meu pai conversando com o atual chefe da UTI, que é uma pessoa jovem, mas que o respeita e troca essas informações de uma maneira muito natural. Então, acho que ficou isso daí, né? Porque a UTI do Einstein não é uma pessoa. Ela começou com um nome, mas agora a UTI do Einstein é uma coisa muito enraizada. Virou uma árvore muito forte, muito enraizada na terra, e que isso daqui vai ficar, se Deus quiser, para anos e anos daqui para frente. Diésder, eu vou emendar com uma coisa que eu acho que é mais importante. Quero ouvir um pouco sobre liderança, mas queria fazer só um parênteses que nós sabemos. O Elias Knobel, que foi o líder da UTI, certamente era muito mais jovem que este jovem que está lá hoje. Né? Isso é um detalhe importante, né? Porque senão vai parecer que pegou uma estrutura montada. Também foi uma pessoa que abriu mão de oportunidades fora para abraçar a nossa organização, né? E eu acho que Eliezer é exemplo claro de alguém que abraçou, fez toda a sua carreira. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão das mudanças de liderança, mas queria que você emendasse com uma coisa que eu sei que você conhece, porque hoje, nas suas funções, você tem uma visão superlativa da organização, onde você enxerga o Einstein aqui, privado, mas você enxerga e participa do Einstein público, você enxerga a interface do Einstein contribuindo para o Sistema Único de Saúde, né? E o quanto nós podemos fazer isso justamente por conta dessas questões de liderança. Você consegue conciliar isso e explicar para a gente o que significa essa
contribuição da nossa liderança para avançar tanto dentro do sistema privado quanto no público, isso nasce também na UTI, Eliezer? Eu acho que a UTI, como a gente comentou no exemplo do transplante, ela colaborou muito com essa visão mais ampla, né? Eu acho que essa proximidade que a gente teve, depois isso foi para a atenção primária, foi extremamente importante na virada do Einstein, né? E uma liderança no setor de saúde, ao meu ver, ela tem que ter essa visão mais ampla. E eu acho que muitas pessoas foram formadas através desse contato, ou por meio desse contato com o sistema público. Hoje, e o Marcos comentou sobre a época da pandemia, nós vimos claramente a influência, de um lado, técnica da terapia intensiva em diferentes organizações de saúde gerenciadas pelo Einstein, no lado privado e no lado público. As mesmas pessoas compartilhavam esse cuidado em ambas as instituições. E mais do que isso, essa transferência de conhecimento, ela se deu de uma forma extremamente integrada, isto é, a rede de pacientes graves, que é um exemplo dela, ela discutia as questões, porque muitas vezes a gente esquece, né? No início da pandemia, nós tínhamos muitas dúvidas de como tratar esses pacientes no momento da admissão, momento da intubação, prona, ECMO e assim por diante. Isso era discutido num fórum único. Então, nós conseguimos privilegiar o tratamento que tinha aqui, dentro do sistema público, da mesma forma, com os mesmos profissionais. E hoje, quando eu olho o sistema de saúde, ele está extremamente integrado, porque a gente discute os requisitos de qualidade em ambos os sistemas, né? E eles estão cada vez mais próximos. E eu acho que isso traz, Cláudio, um componente de orgulho muito maior pela essa abrangência que nós temos. A gente escutou recentemente de um hospital público que, em 15 dias, o vigia percebeu a mudança de comportamento da organização quando o Einstein chegou. Então, isso traz um orgulho muito grande para todos nós. Eu acho que uma das coisas que mais emociona todos nós, né, é quando nós vemos os nossos filhos crescendo, né? E quando nós nos apercebemos, num dado momento, que a gente já não tem controle e que eles vão fazer, vão crescer e provavelmente, esperamos, repetindo as coisas boas daquilo que a gente ensinou para eles, né? E eu tenho essa sensação ao escutar vocês. Você falou do sistema público. Você está convencido de que o privado pode ajudar no público, que o Einstein tem que continuar nessa linha? Eu acho que sim. Os exemplos que nós temos e os resultados obtidos dentro do sistema público são muito gratificantes. A gente vê uma maturidade de atuação, tanto da liderança quanto do corpo assistencial nessas instituições. E o que é mais bacana de entender é que essa cultura que foi criada, muito capitaneada por você, de excelência, de qualidade e segurança, hoje você escuta em qualquer instituição que o Einstein está presente, né? Não há uma diferenciação. Ontem nós vimos, né, durante a discussão do planejamento estratégico, as diferentes lideranças discutindo esses quesitos de qualidade dentro do sistema privado e dentro do sistema público. Olha, nós todos temos uma origem, até porque o Einstein não tinha uma faculdade de medicina, né? E mesmo nas formações que já estavam lá atrás, né, muita gente se formava aqui e voltava para as faculdades de origem. E eu vejo cada vez mais as pessoas querendo ficar aqui dentro. Nós temos as opções, temos os cursos de pós-graduação, temos os títulos que hoje podem ser conferidos, mestrado, doutorado, né? Nós temos serviços institucionalizados. E vamos ter em breve, Marcos, também os alunos que já estão saindo, alguns deles já em fase de residência, mas que foram aqui formados, né? E o que está acontecendo aqui dentro que as faculdades de origem? Você pode me explicar isso? Eu acho que é a infraestrutura, né? Como o Einstein trabalha tudo isso daí. E não só, pegando na questão da UTI, né? A gente pega o exemplo do Eliezer. O Eliezer chegou 2 anos depois de mim, mas eu me lembro, olha, está chegando uma pessoa que está vindo do Sul, que entende muito de sepse. E o Eliezer, ele foi um dos top 5 de sepse do mundo, né? Ele era uma sumidade, né? Ia para Bélgica, palestras, tudo. Mas o Einstein deu a oportunidade para ele se desenvolver e virar uma liderança, como ele é. Não só ele, como inúmeros médicos, enfermeiros, fisioterapeutas da UTI se transformavam em lideranças aqui do hospital. Hoje em dia, a gente estava numa reunião lá na presidência, eu até cutuquei o Dominique e falei assim, Dominique, todo mundo que está aqui já foi da UTI.
Então, quer dizer, É uma realidade. é a oportunidade que o hospital dá para você se desenvolver. E isso daqui, infelizmente, a gente não vê mais nos hospitais públicos, por questões financeiras, por questões ideológicas. E aqui você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, não, eu quero continuar minha carreira como médico, bom, você vai continuar e vai se desenvolver ao máximo. E você vai receber as oportunidades que você vai ter aqui no hospital. Você concorda, Eliezer? Plenamente. Eu acho que as pessoas que vêm estudar aqui, que se desenvolver aqui, elas encontram esse mundo Einstein, né? E esse mundo Einstein é um mundo meritocrático. Então, eu acho que as pessoas que começam aqui e vislumbram diferentes carreiras aqui dentro, percebem que existe essa meritocracia, diferente, muito possivelmente, de ambientes acadêmicos tradicionais. E essa diversidade que tem aqui também não se encontra facilmente em outros ambientes, né? Eu acho que o melhor exemplo que o Einstein se tornou, como os americanos chamam, de um centro acadêmico médico, né? Então, eu concilio atividades científicas de pesquisa, de ensino, de inovação e consigo fazer a minha assistência de uma forma extremamente digna. E mais ainda, eu tenho oportunidades de crescimento. É isso que qualquer pessoa quer se expor desde cedo e aqui ficar, né? Você sabe que eu vejo bem assim, né? Aí eu falo como médico. Eu, claro, aqui faço uma boa medicina, trago os meus pacientes, mas o Einstein me permite fazer isso. Com a infraestrutura, com a qualidade, com a segurança, com a forma hospitaleira de receber as pessoas. Então, eu acho que de fato é uma estratégia que construiu um ambiente muito favorável para que exista essa sinergia. Mas agora vai ser até um golpe baixo, Eliezer. Opa! Porque eu vou tocar em algo que te é muito sensível, que é um filho, né? Seu filho estuda aqui conosco. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele numa dessas conversas matinais que eu faço com os alunos, né? E ele não se apresentou como seu filho, mas eu vi que pelo olhar e a forma das perguntas, eu falei, olha, está lembrando o pai, embora eu conheça a mãe também. Seu filho estuda aqui. O que você falou para o seu filho que o fez vir estudar aqui conosco? Posto que ele passou por um processo de vestibular. Sim. O que você falou para ele? Por que Einstein, por que não outra organização? Eu acho que está muito casado com o que eu comentei anteriormente, né? Ao contar essa história, né, que eles me acompanharam aqui dentro, fica mais simples para eles entenderem o que é esse mundo que eu descrevi anteriormente. E você tem a oportunidade de se desenvolver tecnicamente em muitos ambientes, em muitas faculdades. Aqui o desenvolvimento não é técnico, né? Ele não se restringe à questão técnica. Essa exposição, e eu comento isso num café da manhã que eu faço com os coordenadores, quando eles falam, nós estamos vivendo problemas geracionais, né? Os mais jovens não são iguais a nós, eles têm características diferentes. E eu digo, acho que é um grande presente que a gente dá para essa geração, expô-los a esse ambiente. Eu acho que é uma obrigação nossa desafiá-los nesse sentido, até de uma certa complexidade que existe no Einstein, mas da capacidade que eles teriam de enxergar diferentes mundos num só ambiente. E na hora que você leva, que é a cereja do bolo, no espaço da faculdade, aí é covardia, né? Eu já acho que o Eliezer nem precisava ter falado nada, e pelo exemplo que ele é de profissional e de gente, teu filho também nem deve ter perguntado nada. Foi assim, sabe, uma coisa natural. Ele falou assim, eu quero seguir os passos do meu pai no Einstein. Você sabe que educação é imitação, né? Então essa é uma responsabilidade. E eu acho que nós, graças a Deus, tivemos pessoas que nos inspiraram aqui dentro, né? E que, de certa forma, nos nortearam a sermos como somos. E provavelmente estamos fazendo isso, no fundo, também pelos nossos filhos. E nesse sentido também, eu me emocionei várias vezes durante a conversa, me emociono porque ao olhar para vocês, como conheço os filhos dos dois e as famílias dos dois, e a família Albert Einstein, eu acho que vocês são modelos realmente para inspirar esses jovens que são seus filhos. Meus amigos, muito obrigado por essa conversa aprofundada sobre assuntos tão essenciais e tão especiais. Agora, para finalizar, a gente vai para o nosso último quadro, com prontuário, residência e prognóstico, em 3 perguntas. A ideia é ter respostas curtas em 1 ou 2 frases. Vocês topam?
O primeiro, prognóstico. Qual é a primeira memória de vocês no Einstein? Eliezer. Primeira memória foi um estágio que eu fiz aqui antes de ser admitido, antes de fazer o doutorado, na terapia intensiva, passando visita às 7 da manhã e vendo o que significava estar na UTI do Einstein. Tira do baú agora, você, Marcos. Me lembro como se fosse hoje. Primeiro, eu ia começar a dar plantão, eu era um mês antes, fui na UTI do Einstein, a UTI entupida de pacientes graves, com Cláudio Cirenza e Sandra Kiel dando plantão, e eu perguntei, como você consegue tocar isso daí? E olha a resposta e como isso aí me incentivou. Quando você tem uma equipe como essa, você toca bem, você cuida bem. Agora, residência. Que conselho vocês dariam para os jovens, Marcos e Eliezer, no princípio da carreira? Vamos começar por você, Marcos. Fique no Einstein, se dedique ao Einstein, que o Einstein vai te retribuir tudo que você se dedicou. Eliezer. Tenham coragem de enfrentar um mundo complexo e aqui é um grande ambiente para isso. Final, vamos para o prognóstico. Como é que vocês imaginam o Einstein daqui 30 anos, quando completar um século de atuação? Eliezer. Eu imagino uma grande instituição geradora de conhecimentos na área de saúde. Cláudio, você sempre coloca aquela frase, uma gota de Einstein para o Brasil, para o mundo, né? Uma frase sua e é muito real. Eu imagino não só um complexo de saúde distribuído por todo o Brasil, muito mais do que é hoje e quiçá também para o mundo. Que privilégio poder conversar com vocês. Muito obrigado pela participação e por tamanha entrega no trabalho. Eu que agradeço, foi um grande privilégio estar com vocês. Muito obrigado. Privilégio todo meu estar com você, com o Eliezer, na nossa casa. Esse foi o 70 e Contando. Eu sou Cláudio Lotenberg e a gente fica por aqui. No mês que vem, a gente se encontra para um novo episódio cheio de histórias do nosso Einstein.